para falar sobre taxonomia. Comecei minha vida científica como taxonomista, porque neste Brasil ninguém fazia taxonomia de nível espécie. Todo mundo não, os poucos que faziam taxonomia paravam no nível gênero. Então, como taxonomia é ciência básica, é ciência de infraestrutura, comecei por aí. Adoro taxonomia. Hoje não sou mais tanto um taxonomista, mas amo a taxonomia. Taxonomia, o que é? Ciência da identificação. Muitos confundem taxonomia com sistemática. Não. A sistemática é a ciência da classificação. Para classificar, nós precisamos saber quem é. Nestas condições, nós precisamos da taxonomia. Portanto, taxonomia é parte da sistemática, mas não é toda a sistemática. Quero mostrar para vocês que me veem e ouvem um pouquinho da taxonomia, que taxonomia não é uma ciência estática. Não somos padres que olhamos para algo e dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te chamamos micrastérias. Taxonomia é uma ciência em evolução. Isto é que eu acho muito bacana. Nós não temos duas taxonomias, porque eu estou colocando aqui taxonomia alfa versus taxonomia ômega. Esse é um caminho que nós vamos seguir do alfa para o ômega, dentro da mesma taxonomia. Por que alfa e ômega? Porque são alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra, e quem batizou isto, batizou como começo e fim. Taxonomia alfa é essencialmente morfológica. Ela trabalha a morfologia externa e lança mão também dos subsídios da morfologia interna. Então, a taxonomia alfa é eminentemente, essencialmente morfológica. A taxonomia ômega é a taxonomia subsidiada. Quem subsidia o conhecimento de outros campos da biologia ou de outras ciências. Por exemplo, podemos usar subsídios da ecologia, da fisiologia, da anatomia, se bem que anatomia é morfologia interna, da citologia, da genética, da estatística. Portanto, jamais nós vamos conseguir subsidiar com tudo isso a nossa taxonomia, o que nos leva a acreditar que a taxonomia ômega ela é utópica, é inatingível, mas ela deve ser buscada. Devemos mirar a taxonomia. Por exemplo, eu aprendi taxonomia assim, forma. E pela forma nós separamos gêneros. Se nós temos essas duas calotas da esquerda, superior esquerda, nós temos Cosmarium. Se nós temos bracinhos, ou seja, projeções da célula penetradas por protoplasma, Staurastrum, abaixo do Cosmarium. Essa forma toda elegante, cheia de recortes, micrastérias. Se não tem tantos recortes, mas tem certas reentrâncias e saliências, Euastrum. Se tem espinhos nas extremidades em dois níveis, um superior, um inferior, Xantidium. E se é um filamento que não tem ramificações, uniseriado, simples, Hialoteca. Então, é fácil separar esses gêneros para quem está acostumado usando a morfologia.
a mesma morfologia vai nos permitir identificar espécies. Por exemplo, eu peguei espécies de micrastérias, Micrastérias laticeps, rotata, denticulata, arcuata, são coisas diferentes. As mais parecidinhas são rotata e denticulata, mas isso é fácil separar para quem está acostumado, porque na Micrastérias rotata, a maior parte delas, o lobo polar chega apenas ao nível dos lobos laterais, e aqui pode ultrapassar um pouco. Uma nuance, um negócio leve, mas que nós, os especialistas, fazem questão de colocar. A taxonomia alfa, por exemplo, nós temos que usar, isto é uma célula só, gente. Então, eu tenho que buscar na célula características que me permitam identificar. Não uso uma característica só, uso mais de uma. Quanto mais características, melhor é. Por exemplo, aqui eu tenho o comprimento máximo, CLmax, tenho a largura máxima, BPL, tenho a largura máxima do lobo polar, que é BPL, perdão, CBmax é a largura máxima, tenho a largura do istmo, tenho a distância entre os ápices dos lobos basais, tenho o ângulo formado pelos ângulos basais. Tudo isso me auxilia a dizer que isto é Micrastérias e isto é Micrastérias arcuata. Daí, uma das minhas estudantes, a Francisca Gil, trabalhou comigo uma série de materiais que crescem num açude, que dentro de uma reserva do próprio Instituto de Botânica. Então, nós temos ABCD superior, ABCD inferior. Diferem morfologicamente. Pior, ABCD diferem entre si. Se nós tomarmos A e D em cada uma dessas quatro, são bem diferentes, mas nós temos os intergraus também. Daí veio o problema. Temos duas espécies, em cima é uma espécie só, são variedades, são formas taxonômicas. Fizemos todo um trabalho coletando material durante um ano, desculpem, um ano trabalhando todas as características do ambiente, físicas, químicas, e chegamos à conclusão que ABCD superior é a Micrastérias arcuata, variedade arcuata, variedade típica, e abaixo uma variedade expansa. Por que nós achamos isso? Porque, primeiro, essas duas micrastérias ocupam nichos locais diferentes no sistema. A variedade arcuata, ela habita a superfície do nosso açude lá. E a variedade expansa está sempre próxima do fundo. Mas elas dominam em épocas diferentes do ano. A variedade expansa é mais comum durante o verão e a Micrastérias arcuata durante o inverno. Ambas coexistem. É apenas uma questão de número de indivíduos muito maior da expansa no verão, muito maior da arcuata durante o inverno. E por quê? Por que isso? Nós trabalhamos, como eu disse, as características ambientais. Se vocês olharem o fósforo dissolvido total, o PDT, o ortofosfato, o PO4, são comuns as duas, mas elas têm uma diferença. A variedade arcuata influi na sua distribuição o oxigênio dissolvido e a variedade expansa o nitrogênio total.
E agora vocês entendem, porque uma está em cima, outra está embaixo. O oxigênio está mais na superfície, por isso que a variedade arcuata é mais comum na superfície. O nitrogênio total está no sedimento, no fundo. É um ambiente ricamente habitado por macrófitas aquáticas. Então, a variedade expansa está no fundo. Vejam a confirmação da literatura das duas variedades, utilizando características da ecologia. Daí, então, vem o tal... Por que variam aquelas 4 imagens superiores e as 4 imagens inferiores? Existe o que nós chamamos variação de forma muitos, morfismo. Uma vez um senhor belga, de Wildeman, ele disse que nós, desmidiólogos, os especialistas em desmídias, identificávamos espécimes, não espécies. Nós identificávamos indivíduos, não espécies. Daí veio esse senhor australiano, Playfair. Em 2 ocasiões, em 1908 e 1910, ele afirma que 90 a 95% das espécies que a gente conhecia então eram simples expressões morfológicas, variações morfológicas dos restantes 5 a 10%. Gente, isso é uma barbaridade. 90 a 95% das espécies, só 5 a 10 são espécies mesmo. O resto é variação morfológica. Nessa hora, o Playfair, como vocês falam entre vocês, pisou no tomate. Por quê? Porque ele foi contra os Wests. William West e George West, 2 ingleses londrinos, eram o ápice da importância, eram os mais importantes desmidiólogos de então. Eles estavam publicando, nessa época já, o 4º volume de uma série chamada Desmidiáceas Britânicas, primeiro volume em 1904, 5, 8, 12. Ele falou em 8, tinha saído o 3º volume. Ele falou em 10, estava para sair o 4º volume. E esses Westes ficaram bravos e deram uma esculhambada por escrito no trabalho do Playfair. Daí nós começamos a trabalhar com amostras. Eu vou mostrar de repente para vocês. Primeiro, nós sim temos que observar população, número, grupo de indivíduos. Identificar a partir de um indivíduo, como eu aprendi quando aprendi taxonomia lá nos Estados Unidos com o professor Prescott. Para ele, um indivíduo bastava. Então, não podemos, porque podemos estar trabalhando com ápices de variação morfológica dentro de uma população. É sempre possível analisar populações? Não, não é. Nem sempre. Mas, às vezes, um indivíduo, sim, ele é tão típico que permite que nós o identifiquemos. Se a gente ficar com medo, não identifique. Então, aí vem a grande tarefa do taxonomista. O que o taxonomista faz? Ele separa a variação intrapopulacional da interpopulacional. A função do taxonomista é interpretar a variação morfológica. Intrapopulacional é... Oi, professor. Desculpa, professor, só um minutinho. É que a gente, de repente, perdeu um pouco o volume. Eu acho que é por causa do microfone. E agora? Agora a gente consegue escutar de novo. Bom, obrigada, professor, desculpa. Então, o que eu perdi, o que vocês perderam, paciência.
35 minutos, não dá para repetir. Então, a grande tarefa do taxonomista é interpretar a variação morfológica. Se ela se dá dentro de uma população, são espécimes da mesma espécie. E se é interpopulacional, são unidades taxonômicas diferentes. Podem ser espécies diferentes, variedades, o que seja. Uma vez eu trabalhei com uma das minhas estudantes de pós-graduação, a Laine Sormos. Ela estava fazendo o mestrado dela então. E eu tinha acabado de fazer minha tese de doutorado, que foi a revisão do gênero Arthrodesmus, nível mundial. Daí ela vem com um indivíduozinho, igualzinho esse número 13 da prancha, e diz para eu tinha acabado de entregar minha tese, e ela vem com isso e me diz, achei um Arthrodesmus que não está na sua tese. Olhei para ela e falei, some daqui com esse desenho, joga fora, não mostra para ninguém, não fale para ninguém também. Mas, sabe, a gente fala isso de repente bravo, né? Mas eu pensei melhor, 2, 3 dias depois, eu falei, me dá aqui aquele material. Olhei, vejo, 200 micrômetros é o comprimento dessa alga. Não tem artrodesmos com essa dimensão. Os artrodesmos gigantes têm 50 micrômetros. Falei, volta lá e eu quero mais indivíduos desse. Daí ela veio feliz, correndo para mim me mostrar o indivíduo número 6 ou por aí, alguém. Olha o que virou o artrodesmo. Eu falei, pois é, não é artrodesmos, é micrastérias. Daí você vai e me procura indivíduos. Quando é estudante, a gente judia, né? A gente não faz tudo isso. Falei, me traga pelo menos 400 exemplares ilustrados e medidos. E ela trouxe. Me trouxe esta variação que aqui está, gente. 1 é a Micrastérias laticeps, variedade laticeps. 2, a semicélula superior tem 2 espinhozinhos nos lobos basais. A semicélula inferior tem um só. Se nós tivermos um indivíduo com 2 semicélulas igual à inferior dessa figurinha, nós temos Micrastérias laticeps, variedade equilobata. A 3, houve um avantajamento do lobo polar e uma diminuição relativa dos basais. Isso é Micrastérias laticeps, variedade expansa. Entre 1 e 2 eu tenho toda uma série de variações. Entre 1, 2 e 3 eu não tenho nada. Então, vejam, tudo que vocês veem, simplificação no número 4, semicélula inferior, simplificação do número de espinhos nos lobos basais. Na figura 6, desaparece o lobo basal de um lado de uma semicélula. E isso vai indo até o número 13, desapareceu tudo. Então, 13 é Micrastérias laticeps, infelizmente um indivíduo totalmente anômalo. Borg, um autor sueco, em 1903, ele viu uma figurinha igualzinha a 13 e descreveu como Arthrodesmus artrodesmiforme. Ele botou outro gênero, outra espécie. Agora, esse material foi uma única amostra coletada em Aparecida, lá na terra da Nossa Senhora. Aí vem a história. Isso o polimorfismo é um fenômeno que ocorre em um local? Não, ocorre em 3, está aí. Tá bom. Com o Senna, eu trabalhei
três amostras de três locais diferentes: Miranda, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui dentro do Jardim Botânico, e Recife, Pernambuco, a sul de Dois Irmãos. E vejam, a variação morfológica é exatamente a mesma. Isso, para nós, mostra que polimorfismo não é um fenômeno de ocorrência em um local, em uma espécie, pode ocorrer em mais locais. O polimorfismo não se restringe a desmídias, mas ele ocorre também em outros grupos de algas. O meu grande sermão em todos os meus trabalhos foi esse: a identificação taxonômica não pode ser baseada em indivíduos, mas em populações. E daí, esse último aí é um negócio que fica na cabeça da gente. O que são boas características para gênero, para espécie, para variedade e para forma? E se vocês olharem o que está aí, vocês vão ver que eu não dou nada palpável. Aquelas que variam minimamente, gêneros; as que variam um pouco mais, espécie; mais um pouco, variedade; mais ainda, forma. Gente, eu falei, não falei nada. Por quê? Porque nós não temos ainda essas características bem definidas. Daí entra a biologia molecular. Biologia molecular. Três senhores, Ann, Friedel e Hegewald, em 1999, trabalharam o gênero Cenedesmus. Esse é um gênero extremamente difícil de trabalhar, tem ao redor de 600 espécies. Um húngarozinho, o Tibor Hortobágy, que fez uma confusão nesse gênero que só ele era capaz de identificar. E é um gênero comum em águas de abastecimento. A gente chega em gênero Cenedesmus e morreu aí. Então, o que ele fez? Ele fez sequenciamento genético. E chegou à conclusão que tem alguns indivíduos que mantêm os espinhos tanto nas células extremas como nas células intercalares. Esse seria Desmodesmus. Ou seja, após aplicar a biologia molecular, ele teve uma árvore filogenética com dois ramos bem robustos. Um dele, Desmodesmus. E o outro dele, o que não tem espinhos nas extremidades, é o Cenedesmus propriamente dito. Este é Cenedesmus, mantém o nome, porque a primeira figurinha, que não tem as projeções, é Cenedesmus ecornis, que é a espécie típica do gênero. Daí vem esse grupo de tchecos, Marin e colaboradores. Vejam as datas, não são modernas, são 2003, 1999. Ele também usa sequenciamento genético e ele trabalhou com vários gêneros de euglenophícias. Os que estão em azulzinho são os gêneros com pigmento, com os quais ele trabalhou. Em preto são os gêneros que não têm pigmento, são incolores. E ele conseguiu dividir facos, vamos tomar um exemplo, eu peguei a linha de sequenciamento do facos, e ele dividiu facos em dois gêneros. Primeiro, ele tira as espécies de facos e um grupo de espécies de facos e transfere para monomorfina, um gênero que já existia do Merezhkovsky em 1877. Algumas espécies de facos passam para Leposinclis, mas sobram espécies em facos. Uma espéciezinha de facos, ele transfere para Cryptoglena. Vamos ver.
Aqui está o gênero Monomorfina. Ele é uma seção do gênero Facus, onde as células são torcidas em espiral. Isso hoje não é mais Facus, é Monomorfina, aceito universalmente. E a figurinha lá em cima é Facus agilis. Tem 2 plastos só. Facus tem vários plastos parietais, este aqui só tem 2. E a gente dizia antigamente, evolutivamente é um Facus primitivo. Por quê? Porque o plasto ainda não explodiu. Não é Facus, hoje é criptoglena. Saiu num raminho bem bonitinho lá na árvore filogenética. Nas diatomáceas, nossa, a microscopia eletrônica de varredura rolou e deitou. Nossa Senhora! Uma modificação gigantesca. Por quê? Porque nós temos na figura esquerda extrema uma didimosfênia. Aumentamos a região central da carapaça, vimos muito mais detalhes, mas quando a gente vai para a microscopia eletrônica de varredura, a quitinela, veja a riqueza de detalhes que nós observamos. Então, o que fez a microscopia eletrônica de varredura nas diatomáceas, na taxonomia das diatomáceas, descobriu estruturas que jamais haviam sido vistas. E outras que a gente via, mas via com menos detalhes. Agora nós vemos com muito mais detalhes. Resultado, vai tudo para a taxonomia. Só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que o exemplo mais drástico entre as diatomáceas, é o gênero navícola. Tudo que tinha cara de naviozinho antigamente, navícola, que é exatamente o diminutivo de navio. Hoje são 14 gêneros. Navícola permanece, mas apareceram mais 13. 2 exemplos, Celáfora e Lutícola. Também as crisofícias, Malomonas e Sinura. Malomonas hoje ninguém mais identifica espécie se não tiver a microscopia eletrônica de varredura das escamas que constituem o seu exoesqueleto. Sinura, gente, eu adorava sinura. Tinha 2 espécies só, sinura uvela e sinura adamsi. Uvela, que é esta que está no quadro, células mais ou menos ovais. Se a célula fosse alongada, clavada, sinura adamsi. Este senhorzinho que está aí, James Wee. Aí ele ainda estava terminando seu doutorado quando nós estávamos lá em Montana. A tese de doutorado dele, ele acabou com sinura. São vários gêneros hoje. Entre os dinoflagelados, a nossa microscopia eletrônica mostrou maior riqueza em detalhes. Operação belezura, nada disso é utilizado na taxonomia. A microscopia óptica, fotônica, é o que resolve. Nas euglenófitas, também a microscopia eletrônica não funcionou. Nós temos 2 gêneros, Trachelomonas, isso é a carapacinha dela, tem um orifício, dentro tem uma célula, não está mais aí, e Facus. Vejam que beleza esta parede, esta membrana celular de Facus. Ótimo, quase não mudou a taxonomia, não mudou mesmo, mas mostrou muito mais riqueza de detalhes na película e na lórica. Depois de tanto vai e vem, gente, a pergunta é inevitável. A taxonomia é necessária?
Como ficamos? Paramos de fazer taxonomia? Continuamos a fazer como for possível? Ou esperamos a última palavra para poder começar? Essas 3 perguntas eu deixo para vocês, meus ouvintes, pensarem, porque esse dilema existe. Adianto uma, paramos de fazer taxonomia? Nunca. É ciência de base, ciência de infraestrutura. Se você não sabe com quem você trabalha, não adianta saber como funciona. As outras 2 vocês pensem. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Micudo. Os outros que estão conectados no UEM, o professor Eduardo, estão abertos para fazer perguntas se quiserem fazer, tá? E eu souber responder, né? Tá bom. Lobo, uma pergunta que eu saiba responder, por favor. Sim. Não é bem uma pergunta, é dando continuidade à tua última fala, né? Que é importante. Temos que parar com a taxonomia convencional? Nunca, né? Nunca. Te lembras lá em Colômbia, em Cali, por ocasião do SOFILAC, que foi o 11º congresso que houve, né? De ficologia. Houve uma série de palestras, né? Nas quais se questionou, se comentou muito sobre a falta de estudos de sequenciamento genético, né, com algas, né, para poder ter um avanço, né, nessa taxonomia dinâmica, maluca que hoje está aí em dia, né? E de fato, eu participei de uma mesa redonda, né, com gente da Argentina, da Colômbia, e ninguém até ali, né, tinha estudos, tinha alguma experiência nessa área nova, né? Nova, pelo menos para as diatomáceas, né? Nas diatomáceas chegou mais tarde, né? Estamos começando agora, né, com estudos de sequenciamento genético, né? E uma das coisas que ficou muito claro lá em Sofilac, né? E te lembro que agora vamos ter o próximo no ano que vem, né? Lá em Costa Rica, né? 12º, né? Ficou muito claro de que isto deveria ser uma explosão de dados, né? Para que nós possamos entender qual é a complementação que há entre esse novo enfoque molecular que entrou para valer, né? E a taxonomia convencional. Então, isso, Carlos, né? Ficou muito claro de que este próximo evento, né, vai ser um evento, sim, onde vamos ter muita informação nova, advindo desse novo enfoque que está aí começando forte. Tu não acha? Eu acho que se a gente olhar o nosso passado dentro da ficologia, nós éramos extremamente morfologistas, né? Sim. Ninguém pensava em adicionar nada. E fomos muito refratários a qualquer adoção, modificação, o que fosse. Hoje em dia, a comunidade está mais aberta. Se a comunidade não está mais aberta, alguns de nós estamos. E compete a nós. Tem bastante gente, viu, Lobo? Tem bastante gente trabalhando com, principalmente a bioquímica lá. Como é que chama? Ih, fugiu. Mas daqui a pouco eu me lembro. Com a biologia molecular. Tem bastante gente. Sim. E sequenciamento genético, né? Eles acham que são realmente os que vão mudar o mundo. Qualquer coisinha eles acham que tem que mudar o mundo, né? Eu sou meio refratário e eu